Oi, meu nome é Gabriele e nesse vídeo aqui eu vou estar falando um pouquinho sobre Vidas Secas de Graciliano Ramos. Bem, a primeira vez que eu tive contato com essa obra foi no meu ensino médio, ali há uns 3 anos e meio atrás, no meu primeiro ano de ensino médio. E eu lembro que na época a professora leu os primeiros capítulos da história e foi algo que me impactou muito, sabe? Eu falei, nossa, eu tenho que ler esse livro. Só que ler ali na sala de aula foi uma experiência, mas quando eu peguei a obra, quando eu comprei essa edição aqui da Record e comecei a ler, eu achei muito maçante, eu não tava me conectando com a história. Só que hoje, né, quando eu peguei pra mim reler a história, porque eu parei naquela época de ler e aí agora eu voltei, eu vim perceber que eu não tinha gostado de ler naquela época porque não era o meu momento da história, sabe? Não era o meu momento de ler essa história. E agora, com um pouco mais de maturidade, eu acho que foi o momento, assim, esse ano agora, foi o melhor momento que eu poderia ler, porque por ter um pouco mais de maturidade, um pouco mais de compreensão, eu consegui me conectar mais, consegui tirar muitas reflexões da história. O que vai falar Vidas Secas? O livro vai contar ali a história de uma família nordestina que tá fugindo da seca, né, do sertão, tá ali tentando melhorar de vida. E é uma família que tem 5 integrantes. O Fabiano, que é o pai, assim a Vitória, que é a mãe, o menino mais velho, o menino mais novo, que são os filhos, eles não têm nomes, essa é a forma de descrever eles, o mais velho, o mais novo. E uma cachorrinha que se chama Baleia, mas de que Baleia não tem nada, porque eles estão ali em um momento difícil, na seca, e ela é bem magrinha. E teria um 6º integrante, que seria um papagaio, mas a gente vai ver ali ainda no início da história que ele vai morrer, mas ele vai morrer assim, se você for pra refletir bem, ele vai morrer por uma questão até nobre, pra alimentar a família, porque eles estão passando por um momento muito difícil. E Vidas Secas vai retratar sobre isso. Vai ter vários episódios, cada capítulo é um episódio ali da história dessa família, sabe? E a história deles é muito sofrida. É uma coisa assim... Eu tirei tanta reflexão com esse livro, mas tanta reflexão, e o nome Vidas Secas não é só por causa da seca do Nordeste. Mas se você for parar pra pensar, é também sobre a própria vida dessa família, entendeu? Retrata muito a secura da vida deles, uma vida que é dura, uma vida que é amarga, uma vida que eles estão ali, que eles nunca se dão bem, eles sempre estão ali lutando e nunca saem do mesmo lugar. Esse título, ele vai retratar muito ali a família, ele vai retratar muito a forma de agir da família, a forma que a família age um com o outro, que eles dialogam entre si, a forma que eles veem o mundo em geral, porque eles são uma família analfabeta, uma família que nunca saíram do Nordeste, eles nunca saíram ali daquele local. O que eles conhecem é só aquilo, são só aquelas pessoas, são só aquelas palavras. Graciliano Ramos, ele tem uma linguagem muito crua nesse livro, sabe? O texto dele é um texto cru. Não é um texto... Eu tô olhando pra baixo porque eu tô vendo a minha colinha, tá, gente? Não é um texto que tem muitas emoções, que tem muita reviravolta, como romances, assim, sabe? Ele é um texto que é aquilo, ele vai retratar ali a vida da família e óbvio que ele tem muitos detalhes, assim, de ambiente, de lugares e de palavras, mas ele é um texto cru. Ele vai retratar ali a vida da família, do cotidiano e é aquilo, mas é essa forma crua da história que acaba trazendo vários sentimentos. A gente acaba vendo ali o cotidiano, as falas, e acaba trazendo um sentimento até de pertencimento, porque eu nunca fui no Nordeste, eu tenho muita vontade de ir, mas minha avó é do Nordeste, ela é piauiense, o meu avô também, e me deu uma nostalgia grande por ter falas do cotidiano que a minha avó fala, por ter objetos que a minha avó cita, por ter cultura e
cotidiano, sabe? Como ir pro festival da igreja, coisas assim de interior, que me lembrou muito a minha avó e que o livro trouxe pra mim um sentimento quentinho e de nostalgia, mesmo que eu nunca tenha vivido aquilo. E um sentimento de pertencimento por ter falas brasileiras e ter coisas típicas que só o brasileiro entende. Voltando assim na parte que fala um pouco mais sobre o sofrimento da família, que eu já tô falando isso demais, não quero que vocês me entendam mal, achem que eu tô só colocando nisso, sofrimento, se bem que o livro em si fala muito sobre o sofrimento da seca do Nordeste, mas algo que a minha professora no ensino médio falou e que eu trouxe pra mim na leitura que eu fiz agora, sobre o menino mais velho e o menino mais novo não terem nomes. A Vitória tem um nome e Fabiano tem um nome, a Baleia tem um nome, mas o menino mais velho e mais novo, eles não têm nome. É assim que eles são citados na história, mais velho e mais novo. E eu lembro que a minha professora falou, não sei se eu vou conseguir me expressar tão bem quanto ela me falou na época, mas que isso talvez seja uma forma da história mostrar o quão, como eu posso dizer, o quão, eu não sei uma forma de explicar como ela me explicou. A história, ela não tem tantos sentimentos, a gente vê que é difícil a família demonstrar carinho, demonstrar sentimento, e talvez por isso que os filhos não são citados com nome, entendeu? Porque são uma família brusca, por assim dizer, que acaba que eles não têm nome, eles são tratados como... Sim, eles são filhos, mas só que na história, talvez por eles serem novos, pra mãe, pro pai, e isso eu vejo muito como um pensamento de pessoas mais antigas, sabe? Que a criança não tem fala na história, a criança tem que ficar quietinha e tal. Eu vejo que talvez por isso eles não tenham nome. E um dos capítulos mais tristes da história, que talvez pode ser até um spoiler aí, mas eu vou ter que falar porque eu não consigo guardar pra mim, é a baleia, sabe? O capítulo A Baleia, que vai falar sobre a morte da baleia. A cachorrinha, ela tava ali doente, com enfermidade, e o pai, o Fabiano, a única forma que a família tinha ali pra curar a cachorra de uma certa forma ali, pra amenizar a dor dela, é matar a baleia. E esse capítulo foi muito impactante pra mim. E eu fui dar uma pesquisada e eu vi que ele é um dos capítulos mais famosos que o livro tem. A gente vê, né, primeiro ali com a perspectiva do Fabiano, da família em si, assim a Vitória segurando os meninos, porque os meninos estavam gritando, não queriam que o Fabiano matasse a baleia. E depois, acredito que em um outro capítulo, a gente vê a perspectiva da cachorrinha. Porque o livro, ele é tratado muito assim, tem um capítulo com a perspectiva de Fabiano e um capítulo com a perspectiva da cachorrinha e vai indo. E a perspectiva da cachorrinha é tão ingênua, sabe? É de uma forma tão ingênua que doeu tanto em mim, porque... tô até me emocionando, meus olhos estão até enchendo de lágrima aqui. Mas, assim, esse capítulo foi algo que me deixou muito impactada, que eu tive que ler ele pra minha mãe, eu li ele pro meu namorado. E se aparecer alguém na minha frente agora, eu tenho que ler esse capítulo pra pessoa. E eu quero falar o quão esse livro impactou comigo, sabe? De mostrar a realidade do povo nordestino, algo que eu sabia, mas que eu nunca tive assim, eu não sei dizer, sabe? Eu nunca tive uma conexão tão forte, igual eu tive lendo no livro. De mostrar a seca, de mostrar o pensamento de pessoas mesmo que talvez por não terem oportunidades ou por aquela ser o cotidiano, aquela ser a realidade dessas pessoas, ela tem aquele pensamento. E eu imagino quantas pessoas já chegaram na minha vida e eu achei assim, nossa, que pessoa grosseira, nossa, que pessoa mal educada, nossa, que pessoa isolada, mas eu nunca prestei atenção pra ver o porquê que aquela pessoa é assim, sabe? Será que ela não foi criada assim? Será que o pai dela não era assim? E acabou trazendo uma herança hereditária pra ele e pros filhos dele, por isso ele é uma pessoa grosseira, por isso ele é uma pessoa mal educada. E isso me fez refletir muito. E pra finalizar esse vídeo, eu vou ler, assim, o último parágrafo, na verdade, a metade do último parágrafo do livro. Então, se você, por algum motivo, né, não quer spoiler, óbvio que quem tá assistindo a maior parte não vai querer spoiler, mas
Se você não quer spoiler, se bem que eu acho que não é tanto spoiler assim, mas eu recomendo que você passe esse vídeo, o finalzinho desse vídeo, tá? E vamos lá. Repetia docilmente a palavra da Sinhá Vitória. As palavras que Sinhá Vitória murmurava, porque tinha confiança nele. E andavam para o sul, metidos naquele sonho. Uma cidade grande, cheia de pessoas fortes. Os meninos em escolas, aprendendo coisas difíceis e necessárias. Eles dois velhinhos, acabando-se como uns cachorros, inúteis, acabando-se como baleia. Que iriam fazer? Retardaram-se, temerosos. Chegariam a uma terra desconhecida e civilizada. Ficariam presos nela. E o sertão continuaria a mandar gente para lá. O sertão mandaria uma cidade enorme de homens fortes, brutos como Fabiano e Sinhá Vitória e os dois meninos.